Olá, amores, sejam muito bem-vindos ao canal da Andara Shekinah. Esse é o nosso recado dos seus mentores para você. E como o recado dos mentores especial continua na dianteira disparada entre os favoritos dos seguidores do meu canal, hoje eu vou fazer mais um recado dos seus mentores especial para vocês, tá? Então eu vou fazer a leitura do recado tradicional, como vocês estão acostumados, e em seguida vocês vão escolher então pelo deck. E aí hoje eu vou tirar 3 cartas de cada deck para transmitir a mensagem mais individual e um pouco mais personalizada de cada oráculo que foi solicitado para o recado de hoje, tá? Então, depois do recado principal, talvez você já possa ir trabalhando nisso. Enquanto você ouve o recado principal, você já vai definindo aí, né? Entrando em contato com a sua intuição, com o seu coração, para saber se você vai assistir a todos, se você vai selecionar um ou mais de um e qual. Então, a primeira escolha de hoje seria o Shapeshifters, a segunda, o Tarô de Osho, e a terceira, o Animal Spirit Guides, tá? Então vamos lá, vamos saber primeiramente qual é o recado geral dos nossos mentores para nós hoje. Vamos lá. O recado dos seus mentores para você hoje é que você é muito mais capaz do que pensa. Muito mais capaz no sentido de resistência. Naqueles momentos em que você pensa, não dá mais, eu não aguento mais, eu jogo a toalha. Aguenta muito mais do que imagina. A questão é que você precisa procurar equilibrar, manter mais sob controle as suas emoções. Sentimento é uma coisa, emoção é outra. E nem sempre eles andam de mãos dadas, nem sempre eles são coerentes entre si. Quantas vezes, por exemplo, você já se pegou percebendo o que você chamaria de sentimentos ambíguos, né? Ou seja, opostos dentro de você em relação a uma mesma situação, a uma mesma coisa ou a uma mesma pessoa? Quantas vezes na sua vida você já se pegou ao mesmo tempo amando e odiando? Sentindo raiva, mas sentindo falta? Ou coisa do tipo. Então, o processo de cura aí dentro, que você está sentindo necessidade, sair desta situação em que você está pensando, minhas forças estão no fim, não estão não. Tem muito mais lenha para queimar aí dentro. Basta que você abra o outro reservatório. Tá? Você tem plena capacidade de curar a si mesmo, pelo menos minimamente, para que você recobre as suas energias e mande embora essa sensação de que está para desfalecer a qualquer momento. Não está. Quando estiver neste momento em que se sente no limite e que na verdade ainda tem muito mais limite pela frente do que você imagina,
Apenas dê-se o tempo que você precisa e cuide de si. Pense comigo. Se você estiver lidando com a pessoa que você ama, a pessoa que você mais ama, e esta pessoa estiver no pico de estresse, de nervoso, de angústia, seja lá do que for, se você estiver junto com a pessoa que você mais ama no mundo e perceber que essa pessoa está no seu limite, o que você faria para ajudar essa pessoa? Pronto. Você já tem a receita. Você sabe como cuidar desta pessoa e você já sabe como acalmar esta pessoa, como ajudá-la a se sentir melhor. E você consegue, não consegue? Até por causa do amor com que você faz isso. Então, por que é que você não usa isso para si mesmo? Você sabe do que tem necessidade para acalmar as emoções nesses momentos em que se sente que se está no limite. Você sabe do que precisa, então dê a si mesmo o que você precisa. Ou peça ajuda a quem ama você e a quem quer te ver bem e pode ajudar. Mas de qualquer forma, não, você não está a ponto de explodir. É só uma sensação e muito mais simples de controlar e de fazer desaparecer do que você imagina. Tire o poder das mãos da criança birrenta que tem aí dentro. Todo ego humano tem uma criança birrenta. Tire o poder das mãos da criança birrenta. A primeira coisa é controlar a respiração. A primeira coisa. Sentiu que está no limite? Põe o foco na respiração. Inspira e expira profundamente e lentamente. Se você fizer isso apenas 3 vezes, você já começa a perceber o esvaziamento daquele balão que parecia prestes a explodir. E aí você já começa, como diz o professor Hélio Couto, a sair do cérebro reptiliano e a acessar o Sapiens Sapiens, que é onde tem a conexão com a sua centelha divina. Você tem uma enorme maleta de primeiros socorros para si mesmo na sua mão. É só abrir e usar. Caramba! Era esse o recado dos seus mentores para você hoje. E vamos lá, devolver aqui as cartas a seus respectivos decks. Se você ainda não tiver conseguido, se você estava aí profundamente impactado, né, com este recado totalmente para você hoje, caso você tenha sido um daqueles que foi premiado com um recado bem no meio da testa, que acontece todo dia, né, com um monte de gente, inclusive comigo às vezes. Tem hora que eu tenho certeza que foi bem no meio da minha testa. Tem dia que não, né? Tem dia que a gente ouve o recado, a gente sabe que não foi pra gente, mas por outro lado, sabe como que eu olho para um recado quando eu percebo que ele não era pra mim? Eu olho para aquele recado com gratidão e orgulho de mim mesma. Que bom, essa lição não era pra mim, porque essa eu já aprendi. Eu olho para isso como uma vitória, como uma conquista, com muita gratidão ao universo, aos meus mentores e a mim mesma. Enfim. Então, se você por acaso está aí muito impactado e não conseguiu ainda saber como vai seguir assistindo ao vídeo e se vai escolher qual escolher, se você precisa de mais algum tempo para isso, eu peço gentilmente que você dê uma pausa no seu vídeo para poder fazer isso no seu tempo, porque eu já vou começar então a trabalhar com as cartas, tá? Como eu vou trabalhar hoje principalmente apenas com 3 cartas, foi o que eles pediram, tá? Então eu vou só afastar, cheguei um pouquinho para cima porque eu tenho espaço suficiente aqui e vamos dar início então
a mensagem contida aqui. Ups. Cigano, 2. Tá. Pode considerar as 2. Então tá. Então nós já temos 2, só precisamos de mais uma. Vamos ver se ela vai saltar. Ou se eu vou ter que buscá-la no meio do baralho. Pronto, temos a terceira. É essa, né? Ele olha pra mim com aquele ar de não pergunta pra mim, sente a carta. Ok, cigano, já senti. Dúvida tirada. Ai, meu Deus. Tem umas coisas muito loucas acontecendo por aqui e cigano anda um pouco tenso com isso. Mas no melhor sentido da palavra, tá? Coisas de pai com filha. Sabe quando o filho tá na hora de bater asas e alçar voos mais ousados? E o pai ou a mãe ficam ali orgulhosos, felizes, mas com frio no estômago? Eu acho que o cigano tá meio com frio no estômago. Ele só resmunga. Vamos lá. Deixa pra gente ter DR depois, em particular, com a câmera desligada, que o povo agora quer ver a leitura dos montinhos. Vamos lá. Vamos ver o que saiu aqui. Nós temos Brother Raccoon, a safe place for you to go. Caraca, gente! A mesma carta do recado. Por isso que saltou, né? A mesma carta do recado geral. The Fairy Bee, minha vida é doce. E Butterflies in Bloom, depois da tristeza, a felicidade e a esperança retornam. Que lindo! O recado dos seus mentores para você que vibrou com o Montinho 1 ou com Shapeshifters é que você percebe, você já está educando a sensibilidade o suficiente para começar a perceber a sua própria intuição. E você tem sentido que o tempo da tristeza, o tempo da tempestade, o tempo da dificuldade, do problema, da dor, está ficando para trás. Você está percebendo, mesmo que ainda tenha muito da tempestade à sua volta, você tem uma nítida sensação de segurança no horizonte. Aquela sensação de luz no fim do túnel. Você ainda está no túnel, mas já tem um ponto de luz lá na frente. Mesmo que externamente você não perceba isso, mas você sente isso. Você sente que está chegando no final do túnel. E está. Tá? O tempo de felicidade, de esperança, de segurança, de céu azul, de tudo bem outra vez, está sim chegando aí. O túnel está no fim e você vai colher os doces frutos de todo o aprendizado que você fez, que você tem feito neste período de turbulências. Confie na sua intuição. As turbulências estão no fim. O céu azul está logo ali. Era esse o recado dos seus mentores para você que vibrou com Shapeshifters. Que delícia de recado. Caraca! É bom demais, não é? Seja qual for o fardo que a gente está carregando, principalmente se você realmente estava sentindo, não é vendo nada do lado de fora, não é tendo provas,
é sentindo, intuindo. Tá no fim esse fardo. E aí você recebe um recado desse. A carga de energia da gente vai no máximo, né? Você fala agora vou com um pé só até o final desse túnel, né? Uma mão nas costas e pulando num pé só. O fardo fica leve, não fica? Ave Maria. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá então pro recado dos seus mentores para você que vibrou com o Montinho 2, o Deck 2 ou com o Tarô de Osho. Vamos lá. Tô um pouco em silêncio aqui enquanto eu embaralho também para poupar um pouco a minha voz, tá? Porque o que eu falei de ontem para hoje não foi brinquedo, não. Ontem à noite cheguei a ficar rouca. Mas não tô reclamando, não. Graças a Deus. Usei a minha voz de forma muito abençoada. E ela aguentou firme, né? Ups. A última carta. Vamos lá ver o que saiu aqui. Criatividade, amistosidade e controle. Caramba, uma mensagem aqui daquelas do tipo que eu costumo dizer que quase que não precisa ser cartomante para sacar, né? Eu tenho certeza de que quem tá acostumado a seguir o canal, quem tá acostumado a seguir canais de cartomancia já começa a aprender um tiquinho, né? Quando vê as cartas que saíram na mesa, já tem uma noção, pelo menos, do que vem por aí. Claro que tem uma série de fatores que, às vezes, mudam completamente, até para nós oraculistas. Às vezes, conforme as cartas que a gente vê, a gente acha que vai sair uma coisa e, às vezes, não sai bem aquilo. Porque depende de como o oraculista recebe a mensagem passada através daquelas cartas, né? Os baralhos podem ser até iguais de um canal para o outro, mas a comunicação de cada oraculista com seus oráculos é muito particular. Perdão. Muito individual. Mas, para quem costuma seguir o canal, para quem costuma ver tarô de Osho por aí, eu acho que já dá para ter uma boa ideia do que tem por aqui. O recado dos seus mentores para você que vibrou com o tarô de Osho, deck de número 2, é que você sempre opte pela resiliência, pela flexibilidade, pela amistosidade. Evite o desgaste, o desperdício de energia tentando controlar aquilo que não pode ser controlado. Qualquer coisa que escape ao seu controle, principalmente, por exemplo, as ações e reações alheias. Às vezes a gente tem certa dificuldade de manter controle até sobre as nossas próprias ações e reações. É ou não é? Quantas vezes a gente se surpreendeu conosco mesmo, positiva ou negativamente, né? Quantas vezes a gente não se surpreendeu consigo mesmo pensando, caramba, tô de parabéns,
me sair melhor do que eu imaginava que pudesse me sair numa situação dessa. Ou às vezes a gente diz caramba no outro sentido da palavra, né? A gente pergunta pra si mesmo no espelho, quem é você, estranho? Tipo, no sentido negativo, tipo, por que eu perdi a cabeça daquela maneira? Por que eu disse aquela bobagem? Ou algo do tipo, né? Por que eu agi daquela forma? Então, manter um controle absoluto, mesmo das nossas próprias ações e reações, já não é tarefa fácil. Agora, controlar as ações e reações do outro, definitivamente, não é tarefa sua, não cabe a você, você não tem este poder. Encare isto. A única maneira que você tem de lidar com uma situação ou com uma pessoa da forma que você considera que seria melhor para você é mantendo o máximo de controle possível sobre você mesmo. Por quê? Como diz a sabedoria popular, quando um não quer, dois não brigam. Então, para usar o próprio ditado popular para dar um exemplo da mensagem que está sendo transmitida aqui, quando um não quer, dois não brigam. Você entra num bate-boca, numa discussão, num barraco com uma pessoa e depois, normalmente nós temos a tendência de colocar a culpa toda de tudo aquilo no outro. Mesmo que, porque sabe como é que é, né? Toda história tem 3 lados. O seu, o meu e o que realmente aconteceu. Tá? Não que ninguém seja mentiroso. Não precisamos partir do princípio de má fé de nenhuma das partes, de estar conscientemente distorcendo a realidade. Não, pelo simples fato de que cada um percebe a realidade de uma maneira particular. Quando a gente tem dificuldade de entrar num acordo, e se nós partirmos do princípio de que não existe ninguém ali agindo de má fé, e mesmo assim há dificuldade de entrar num acordo, é pela simples razão de que a percepção da realidade de cada um é diferente. É como aquele exemplo clássico da janela, onde alguém está olhando as estrelas no céu e outro está olhando o lamaçal lá embaixo. Ponto de vista. Diante da mesma janela, 2 pontos de vista opostos. Assim é quando a gente está numa situação de impasse com alguém. Mesmo que não haja má fé de nenhuma das partes, o impasse pode acontecer pela simples diferença de ponto de vista, de percepção da realidade. Então, mesmo quando numa situação, a verdade da situação não é a minha nem a sua, é a verdade neutra dos fatos. Mesmo quando a verdade neutra dos fatos, ou melhor, mesmo que na verdade neutra dos fatos, a outra pessoa tenha sido a primeira a ser agressiva, a levantar o tom de voz, ou qualquer coisa do tipo, mesmo assim, se o negócio virou um bate-boca, virou uma briga, virou um barraco, não tem um culpado sozinho. Porque o outro não fez a parte dele, mas você também não fez a sua. Quando um não quer, 2 não brigam. Simples assim. Se o outro agrediu você de alguma forma e você reagiu no mesmo tom, vocês estavam na mesma vibe. Não importa quem começou. Importa quem não vai permitir que comece. É aí que está o segredo de se viver em paz. É não reagir sob o controle do ego e do cérebro reptiliano.
automatismo. Levou uma bofetada inesperada, verbal ou não verbal, respira. Conta, como diz o professor, de novo, eu adoro repetir o professor, porque ele é um grande mestre. Não precisa nem contar até 10. Se você contar até 3, já deu tempo de não reagir mecanicamente, automaticamente. Já deu tempo de pensar antes de reagir e de mudar a cena toda. Por mais que a outra pessoa possa ser agressiva, se você mantiver o silêncio ou mantiver o tom de voz baixo, a calma, ele vai se cansar de dar murro no ar. Já experimentou socar o ar com toda a força que você tem nos braços? É mais cansativo e mais desgastante do que socar alguma coisa em que você realmente consegue pôr impacto. Então, a maneira mais acertada de evitar um bate-boca, uma discussão, um barraco, é não reagir. Ah, mas o outro continua me agredindo. Ok. A menos que você esteja apanhando fisicamente e precise realmente se defender, né? Porque fisicamente você pode estar sofrendo aí algum risco, vai saber. Tá, então é uma questão de sobrevivência, é uma questão de instinto de defesa. Mas se a coisa for só no nível verbal, não, você não precisa se defender. Só te atinge se você quiser que atinja, se você deixar que atinja. Simples assim. Um soco na cara, você não consegue evitar que te atinja, a menos que você reaja, nem que seja pulando para trás, né? Mas palavras só te atingem se você permitir. Eita, eita, eita. Era essa a lição de moral. Caraca, gente. Vamos refletir nisso, hein? Quantas e quantas vezes no nosso dia aí? Porque para pensar, mesmo quando a gente já tá bastante evoluído e é da paz, normalmente a gente começa o verniz social, começa a ter mais esse controle sobre as reações automáticas no trabalho, com as pessoas que a gente não tem tanta intimidade, a gente se força um pouco mais por causa do verniz social a ser educado, a ser calmo, a manter o controle e tal. Mas já repararam como que às vezes a gente perde o controle com os íntimos, principalmente com aqueles de dentro de casa? Como muitas vezes é a gente que bate, é a gente que dá o primeiro tapa, verbal ou não verbal? Pois é. Bora trabalhar nisso? Serve para todos nós. Duvido que alguém saia deste recado pensando, esse recado não tem nada que eu aproveite para mim. Duvido. Porque mais hora, menos hora, a gente dá no mínimo uma resposta de atravessado que o outro que convive conosco dentro de casa, na intimidade, não merecia. É ou não é? Bora vigiar isso? Enfim. Tá dado o recado do Osho. Vamos ver aqui agora qual é o recado para quem vibrou com o oráculo de número 3 de hoje ou com o Animal Spirit Guides, guias espirituais animais. Hoje eu tô embaralhando e tirando as cartas aqui com a câmera ligada, porque como é um recado especial, né? Eu tinha que primeiro fazer a tiragem geral,
Então não tinha como eu fazer depois o embaralhamento com a câmera desligada, porque senão eu ia ter que cortar o vídeo e não faz muito sentido isso, né? Mas de qualquer maneira, tá sendo rapidinho. Agora que deu meia hora. E eu já vou fazer o último, tá bom, né? Também não tô demorando tanto assim pra embaralhar e tirar as cartas. Ups. Temos mais uma. A última resolveu encurtar caminho pra mim. Pra nós. Vamos lá. Vamos ver o que saiu aqui. Bom, eu vou virar primeiro as cartas, depois eu posiciono elas mais adequadamente para vocês. Saiu aqui o suricato. Encontre apoio em um grupo de amigos de mente aberta. Esqueci o nome desse bicho em português. Whistle. Doninha? Não é Doninha, será que é? Sei lá, não importa. Be silent, pay attention, and simply observe with your eyes, ears, and physical feelings what is happening inside and all around you. Fique em silêncio, preste atenção e simplesmente observe com seus olhos, ouvidos e sensações físicas o que está acontecendo dentro e ao redor de você. E a última, o cardeal, as polaridades das suas, como é que eu vou traduzir pursuits? Bom, deixa essa palavra para lá. O recado principal é que as polaridades espiritual e física em você estão em desequilíbrio. Então faça o que for necessário para reequilibrá-las. Deixa eu ver qual é a mensagem aqui como um todo. Cada carta já traz uma dica aí, né? Mas vamos ver então a mensagem, o recado dos seus mentores para você, nas 3 cartas. O recado para quem vibrou com o Animal Spirit Guides vai muito de encontro ao recado global, tá? Porque eles estão claramente falando aqui com pessoas que estão passando aí momentos difíceis. E o recado para você é que procure voltar ao equilíbrio, tá? Você tá lidando aí com uma situação que te desequilibrou, principalmente emocionalmente. Então, a primeira coisa, retome o controle das suas emoções. Quando a gente age, seja lá como for, quando a gente faz qualquer escolha baseado em emoções acaloradas, em ânimos alterados, repara bem se alguma vez na sua vida você se lembra de ter ficado satisfeito ou satisfeita com o resultado de alguma coisa que você decidiu ou escolheu no calor da emoção, quando se trata de emoções que não são positivas, tá? Em 99% das vezes a gente faz caca, a gente se arrepende depois. Então, diante dessa situação, primeiramente, retome o controle das suas emoções, faz aquele exercício, tá? De respirar, conta pelo menos até 3 e até 10, se possível, para dar tempo de respirar bastante, de retomar o controle das emoções. Cuidado com escolhas feitas de cabeça quente, tá? Volte-se para dentro, respire, retome o controle de si mesmo e recupere a capacidade de se observar e observar tudo ao redor no que se refere a essa situação, capacidade esta
que fica totalmente obscurecida pelas nuvens negras dos ânimos alterados. Ânimo alterado nunca foi bom conselheiro, tá? Então calma, retome o controle das emoções, reequilibre-se, reavalie tudo, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. E especialmente é um bom momento para aconselhar-se com pessoas nas quais você confia. Tanto por saber que querem o melhor para você, quanto por saberem que são pessoas sensatas, equilibradas, justas e que vão te ajudar a corrigir o foco que está desajustado por conta de emoções fora de controle. Cuidado com escolhas neste momento. Você sabe que algumas escolhas têm consequências, no mínimo, difíceis de reverter e algumas irreversíveis. Uau! Que alerta do bom, hein? Para quem vibrou com o Animal Spirit Guides. Muito cuidado. Muito cuidado. Não são todos que estão numa situação tão delicada e decisiva. Mas tem vários de vocês aí que, se não tomarem uma atitude de cabeça fria e aconselhada por pessoas da sua confiança, principalmente, né, no sentido do bom senso, podem se arrepender e não conseguir consertar a situação depois, hein? Ai, ai, ai. Muito cuidado, não vai fazer caquinha, tá? Meu povo, estão dados, na verdade, todos os recados de hoje, né? Nós temos 4 aí. E eu vou me despedindo de vocês. Eu desejo que as próximas horas, antes do nosso próximo encontro, sejam as melhores horas da sua vida. Te desejo isso de todo o meu coração. Conte sempre com meu amor e gratidão eternos e infinitos. Namastê. Deus em mim, saúda Deus em você. Beijo, até amanhã com o recado dos mentores, com certeza.